Olá pessoal, me chamo Maico, estou no curso de licenciatura em matemática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Sou bolsista do PIBID e esse vídeo ele tem como objetivo apresentar uma sugestão de como apresentar o conteúdo de função afim ou fazer uma revisão desse mesmo conteúdo com a utilização do multiplano. Falando um pouco sobre o criador do multiplano, foi o professor Rubens Ferronato, nascido em Araruna, município do Paraná. Ele é graduado em Ciências Exatas e tem mestrado em Engenharia da Produção. E ele é um criador de materiais pedagógicos voltados para o ensino de matemática. A falta de materiais didáticos eficientes disponibilizados na época fez ele começar a tentar montar suas próprias ferramentas. E a partir daí, ele criou uma ferramenta através de materiais comprados em uma loja de materiais de construção, onde ele construiu um tabuleiro furado visando ensinar o plano cartesiano para o aluno cego, que a partir desse foi basicamente um projeto para o multiplano que a gente tem hoje em dia. Outra coisa muito interessante que temos é o próprio site do multiplano, multiplano.com.br. Aqui nos tópicos temos um tópico de videoaulas que é muito interessante. Se clicarmos aqui, vemos aqui videoaulas que o próprio professor ele dá dicas de como podemos aplicar o multiplano em diferentes conteúdos, né? Aqui já é separado em primeiro ano do ensino fundamental, segundo, terceiro, quarto, vai até o segundo e terceiro ano do ensino médio. Aí se você clica aqui, vamos supor, em quarto ano do ensino fundamental, temos aqui exemplos de aplicação do multiplano para esse ano de ensino, né? Caso você tenha um conteúdo já em mente e não quer ficar procurando ano por ano, né? Ali no tópico de videoaulas também temos a função aqui da lupinha, e aí você pode procurar o conteúdo que você quer aqui. Vamos supor que você quer uma videoaula de números primos. Números primos. Aí ele já acha aqui as pesquisas relacionadas a números primos. Nesse caso aqui foi divisores de um número, números primos. Aí em conjunto com o manual, ele se torna uma ferramenta muito útil para sabermos possibilidades de usar em sala de aula, né? Então, primeiramente, o que é um multiplano? Conforme o próprio criador do multiplano, ele é um material concreto denominado de multiplano, consiste basicamente em uma placa perfurada de linhas e colunas perpendiculares, onde os furos são equidistantes. O tamanho da placa e a distância entre os furos podem variar consoante a necessidade. Nos furos podem ser encaixados rebites, os quais possibilitam a realização de diversas atividades matemáticas das simples às complexas. Aí o que tem nesse kit? Tem um multiplano retangular, multiplano circular, pinos, elásticos, hastes, parábolas, barras fixadoras e mais várias coisinhas. E os conteúdos que podem ser abordados? Operações fundamentais, estudos da tabuada, equações, funções de diversos tipos, geometria plana e adaptações para a geometria espacial, gráficos estatísticos, entre outros. O próprio manual do multiplano, quando você for ler ele é muito bom, ele é muito completo. Para cada conteúdo ele mostra, até com imagens bem ilustradas, como é que pode ser abordado. O multiplano ele também foi primeiramente criado para alunos cegos. Os pinos têm o alto relevo do Braille, mas ele é muito útil também para alunos como um geral, né, como um todo. Eu vou estar deixando agora aqui umas imagens. Esse retangular aqui é o que eu vou utilizar, né, como proposta para o ensino de função afim. Aí aqui temos o circular, né, que vem junto, que usa bastante para trigonometria. Aí aqui tem as hastes, as parábolas, tem uns pinos, né, os elásticos. E esse daqui é a embalagem, né, do multiplano. Primeiro eu começaria dando uma breve revisão, né, dos conteúdos que necessitaria para você ter um plano aprendizado da função afim, falando primeiro do plano cartesiano, né, que é um objeto matemático plano e formado por duas retas perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é 90 graus. Uma responsável pela coordenada x e outra pelo y, x abscissas e y ordenadas, né? Aí aqui eu montei o plano cartesiano no próprio multiplano, né? O ideal seria cada aluno, né, numa sala de aula, ter um multiplano, mas como seria muito multiplanos, uma sala grande, né, uma sala convencional de 30, 40 alunos, então talvez teria que separar os alunos em grupos, né? Aí no decorrer da aula, expositiva num quadro, né, normal, ou por slides, né, os alunos estão tentando plotar a função no gráfico, né. Então, daria para trabalhar desde o plano cartesiano, como é que monta, né. Então, aqui seria o eixo X e o eixo Y, certo? Daria para mostrar também qual que seria a parte positiva do eixo Y, qual que é a parte positiva do eixo X, o negativo dos dois, do eixo X e do eixo Y, certo? Os quadrantes, que parte do
primeiro quadrante é a parte onde o eixo x e o eixo y é positivo, e no sentido anti-horário, os demais quadrantes, né? Aí ele também é muito eficiente mesmo para demonstração de pares ordenados, né, que seria um outro pré-requisito para a função. Então aqui o que eu pensei? Vamos supor que temos um plano cartesiano igual esse, né, de novo. Primeiramente, o par ordenado, a gente tem que olhar para o eixo x e depois para o eixo y, né? A coordenada x e coordenada y formam um par ordenado. Contando que cada furinho desse é uma unidade de medida, que ponto, teoricamente, seria esse daqui? Em qual coordenada, né? Qual par ordenado? Aí, primeiro, olhando lá para o lado direito do eixo x, que seriam os positivos, eles estão na posição 2, né? E na posição y, como está para baixo da interseção dos dois eixos, ele seria negativo, como são 3 furinhos, ponto número 3, né? Então, seria o par ordenado 2 e menos 3, esse vermelho, né? Aí eu poderia colocar um outro, um verde, tentar deixar eles descobrirem sozinhos, né? Que nesse caso, menos 5. Daria para fazer vários pontos distintos, né? Aí, com tudo isso explicado, já uma breve revisão, a gente pode ir direto para a função afim, né? Então, o que a gente tem que a função afim é? A função afim também é chamada de função de primeiro grau, é uma função dos reais em reais, definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Eu gostei muito do multiplano para comparar funções mudando o coeficiente linear e o angular, para mostrar o que difere mesmo no gráfico, né? O coeficiente linear representa o ponto onde a reta corta o eixo y. Mas apenas assim, né, falando assim, às vezes fica muito vago para o aluno. Então é bom depois a gente demonstrar no gráfico do multiplano o que acontece. E o a da função, também conhecido como coeficiente angular, representa a inclinação da reta em relação ao eixo x. E também que tangente de alfa é igual a, que é o coeficiente angular, né? Com o multiplano também a gente consegue demonstrar as categorias das funções, né? Ou seja, quando ela é crescente, né? Enquanto o valor de x aumenta, o de y aumenta, como na imagem. Decrescente, quando o valor de x aumenta, do eixo x aumenta, o valor de y diminui. E a constante, quando no valor que o x aumenta, o y se torna constante, né? Ele não altera. Aí, essa que eu acho que é a cereja do bolo, que eu mais achei interessante no multiplano para explicar a função afim, né? Eu pensei em uma função base primeiro, que nesse caso que eu coloquei bem simplesinha mesmo. Pensei na função f de x igual a x mais 1, certo? Aí a gente mostra, né, como é que faria para plotar no gráfico, né? Normalmente eu começo com 0, depois eu para o 1, para o 2, faço para alguns negativos, né? Então aqui para o positivo, né, substituindo, para o x igual a 0 temos o par 0 e 1, para o x igual a 1 temos o par 1 e 2, né? Para o x igual a 2 temos o par 2 e 3, para o x igual a menos 1 temos menos 1, o y é 0, então fica menos 1 e 0, menos 2 e menos 1. E com isso a gente pode ir ao mesmo tempo pedindo para os alunos irem plotando no multiplano os pontinhos, certo? E aí eles vão plotando até ficar, teoricamente tem que falar que é infinito, né? Mas nesse caso a gente vai ter uma limitação de pontos, né? E nesse caso a gente só vai estar usando os números inteiros, porque é apenas pontos, né? A gente está ignorando o intervalo entre eles. E como é que a gente faria daí para deixar englobando tudo, né? Nesse caso tem tanto a haste, né, que dá para usar, que vem com multiplano. Eu preferi deixar os dois pinos e traçar um elástico entre eles, que eu achei que ficou melhor, certo? Que fica igual nessa imagem aqui, ó. E agora, o que eu pensei em fazer? O que dá para a gente fazer aqui é alterar agora o coeficiente linear e o angular. Primeiro, o que eu fiz? Eu alterei o coeficiente linear. Eu mudei de o coeficiente igual a 1, eu coloquei para o coeficiente igual a 3, o x mais 3. Aí faz a mesma coisa, né? Dá para resolver lá com os alunos. Para o f de 0, o f de 1, o f de 2. Para os negativos, e dá para a gente pedir para os alunos irem plotando ao mesmo tempo, igual na anterior, né? Até eles plotarem de uma maneira que ele já consiga compreender o que aconteceu aqui, né? A inclinação se manteve a mesma, né? Só ela mudou no eixo y indo para cima, né? Nesse caso, porque o b aumentou, né? Então, pegando de novo a função f de x igual a x mais 1, em vez de f de x igual a x mais 1, eu peguei o f de x é igual a 3x mais 1. A mesma coisa, né? Você substitui lá, resolve no quadro, né? Para você conseguir plotar no gráfico. E aí, se você pedir para os alunos irem plotando ponto a ponto, eles vão perceber que nesse caso, igual é descrito na teoria, o que muda é a inclinação, né? Ele fica mais inclinado. E aí, para finalizar, eu achei interessante mostrar o coeficiente angular de novo certinho.
o coeficiente angular é igual a tangente de alfa, né? Mas o que é o alfa? Daí eu montei aqui, né, na imagem o que seria o alfa, né? Que é a relação da angulação da reta da função em relação ao eixo x, né? Então, tangente de alfa é igual ao coeficiente angular. Nesse caso de f de x é igual a x mais 1, o coeficiente é 1. Então, fica tangente de alfa igual a 1. Aí, para a gente isolar o alfa, a gente fica igualando o quê? Alfa é igual ao arco tangente de 1. Ou seja, qual que é o valor qual que é o ângulo que a tangente dá 1, né? Que ou numa calculadora, ou olhando na internet, né, ou pesquisando, a gente percebe que o alfa é 0,79 radianos ou 45 graus, né? Daí outra coisa legal de se fazer é alterar de novo o coeficiente angular, né? Para pegar o da outra função lá, quando o f de x é igual a 3x mais 1, né? Que aí o a fica 3. E aí os alunos podem pensar, ou você pode questionar os alunos o que vai acontecer, né? Provavelmente eles vão achar que o ângulo vai multiplicar por 3, mas não é o que acontece, né? Por causa da tangente, né? Que ela não funciona assim. Então, seria a tangente de alfa igual a 3, no caso do A mudar para 3, né? Vai ficar que o alfa é igual ao arco tangente de 3, que o arco tangente de 3 ele é 1,25 radiano arredondando, né? Ou 71,6 graus. Então fica bem interessante do aluno compreender, né? Como é que funciona o coeficiente angular, né? No mais é isso. Gostei muito do multiplano, é muito eficiente para visualização do aluno, né, de como é que funciona o gráfico da função, da importância da função, e eles terem uma visão da matemática de como que ela funciona de fato, né. Gostei bastante do multiplano. E no mais é isso, obrigado pela atenção e até mais.